E atenção, o IPEC, antigo Ibope, acaba de divulgar o resultado da sua última pesquisa. Lula segue com 51% das intenções de voto contra 42% de Bolsonaro, que caiu 1 ponto em relação ao levantamento anterior. Brancos e nulos somam 5% e os que não sabem ou não responderam somam 2%. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E na sexta-feira, Jair Bolsonaro subiu o tom novamente contra o STF e diz que o ministro Alexandre de Moraes está ajudando a enterrar o Brasil. Já no domingo, o chefe do executivo afirmou que, caso fosse reeleito, poderia aumentar o número de magistrados para ter maioria na corte. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, essa medida não passa de uma chantagem. Na sexta-feira, em entrevista considerada à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro disse que só vai pensar em rever a composição do Supremo depois das eleições, mas disse que tudo dependerá da atuação presente e futura do Supremo Tribunal Federal. Uma espécie de chantagem do presidente às autoridades da mais alta corte do país. Agora, ontem, domingo, o presidente voltou a falar que ele só vai definir a sua decisão de aumentar a composição do Supremo Tribunal Federal para 15 ministros depois que ele for eleito presidente da República. E que ele sabe que então contará, não só no Senado como na Câmara, grandes possibilidades para aprovar uma emenda constitucional. É desta forma que os autocratas modernos, os candidatos a ditadores modernos, se utilizam da democracia para implantar a ditadura. Assim aconteceu na Venezuela. Os senhores se lembram que Hugo Chávez convocou uma espécie de referendo, um fake referendo para alterar a composição do Supremo Tribunal Federal venezuelano. Ele não só controlou, como ele anulou o sentido de justiça, do poder da justiça na Venezuela. Os senhores se lembram que em 2018, o presidente Jair Bolsonaro já falava lá, ninguém prestou atenção, ele já falava da possibilidade de aumentar os membros do Supremo Tribunal Federal. O general Mourão, ex-vice de Bolsonaro e agora senador eleito pelo Rio Grande do Sul, já falava numa Constituição, numa Constituinte exclusiva. Mourão queria uma Constituinte exclusiva, ou seja, uma Constituição que não tivesse a participação do povo, só tivesse a participação de notáveis. O general Mourão, que é o vice-presidente da República, que foi eleito agora, ele foi eleito deputado federal, né? Diz que o objetivo é enquadrar o Supremo, imagina, hein? Ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, declarou apoio à campanha de Fernando Haddad do PT ao governo de São Paulo. Vamos acompanhar. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, hoje secretária municipal de Relações Internacionais da capital, vai apoiar a candidatura de Fernando Haddad, do PT, para o governo do estado de São Paulo. Isso apesar de rusgas anteriores entre ela e Haddad, que no passado rivalizaram pela primazia no PT paulistano. Marta também vai dividir a decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que decidiu pelo voto em Tarcísio de Freitas. A ex-prefeita afastou-se do PT durante o governo de Dilma Rousseff, de quem chegou a ser ministra. Como senadora, votou a favor do impeachment dela, mas posteriormente fez um movimento de reaproximação com o partido. Na semana passada, ela foi anfitriã de um almoço no qual a senadora Simone Tebet declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. E caso seja eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, terá maioria na Assembleia Legislativa do Estado. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pode assumir o governo de São Paulo com 55,3% de apoio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, caso seja eleito no dia 30 de outubro. O ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro
contam com o apoio de 10 partidos no segundo turno das eleições, sendo que 8 conseguiram assento na Lespe, o que totaliza 52 deputados dos 94 eleitos. Já Fernando Haddad, do PT, se for eleito na atual conjuntura, teria 31,9% de apoio na Casa Legislativa, conforme o número de representantes de partidos que o apoiam. O ex-prefeito da capital paulista também conseguiu atrair 10 partidos para apoiá-lo no segundo turno, sendo que 7 conseguiram eleger deputados na Lespe, totalizando 30 integrantes. Apesar de o atual governador do estado, Rodrigo Garcia, ter declarado voto em Tarcísio no segundo turno, seu partido ainda não formalizou o apoio a nenhum dos dois candidatos. A equipe de Tarcísio se reuniu com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, na semana seguinte ao fim do primeiro turno, mas não houve definição sobre o apoio. Se Tarcísio conseguir atrair o partido tucano para sua base aliada, o candidato poderá somar mais 9 deputados e aumentar o seu apoio na Lespe para 64,8%, com um total de 61 integrantes. E olha aí, gente, começou a funcionar hoje o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O valor da parcela poderá ser de, no máximo, R$ 160 em até 24 vezes. Outra boa notícia dessa semana, já está valendo a campanha Você no Azul, da Caixa Econômica Federal, para renegociação de dívidas com o banco. Vamos acompanhar. Para contratar o empréstimo consignado, é necessário que o responsável familiar entre em contato com os bancos autorizados para verificar qual a melhor proposta de empréstimo. O responsável familiar é a pessoa inscrita no CadÚnico e titular da conta poupança social da Caixa, em que o Auxílio Brasil é depositado. O número máximo de parcelas poderá ser de até 24 vezes e o valor máximo que poderá ser contratado será de R$ 160, ou seja, aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício de R$ 600, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400. A taxa máxima de juros é de 3,5% ao mês, mas cada banco vai poder adotar a taxa que quiser, desde que seja menor que 3,5%. De acordo com o Ministério da Cidadania, 12 instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal, vão oferecer a possibilidade do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, assim como para aqueles que recebem benefício de prestação continuada, o BPC. E para ajudar os endividados da Caixa Econômica, o banco lançou a campanha Você no Azul, que disponibiliza descontos de até 90% para regularização de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Agora, os negativados podem renegociar todas as dívidas com a Caixa, na modalidade de crédito, como cheque especial, cartão de crédito e capital de giro, exceto contratos de habitação e agrícolas. Segundo o banco, mais de 80% podem liquidar seus débitos por até R$ 1.000. Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até 5 dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. A campanha vai até 29 de dezembro em todo o território nacional. O ministro da Educação, Victor Godoy, disse que os recursos da pasta serão desbloqueados. O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou que recursos destinados a universidades, institutos federais e para a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, bloqueados pelo Ministério da Economia na semana passada, serão liberados. Godoy publicou um vídeo nas redes sociais informando que a decisão foi acordada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sem especificar o valor do limite de empenho da pasta, que vai ser disponibilizado. O limite de empenho será liberado para as universidades federais, para os institutos federais e para a CAPES. Nós temos uma gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, a vida de todo mundo. Em 30 de setembro, o governo federal publicou um decreto
contingenciando 2 bilhões e 400 milhões de reais da educação. No mesmo dia, Victor Godoy declarou também por vídeos nas redes sociais que não havia corte no orçamento do MEC e nem risco de descontinuidade das atividades das universidades. Ele citou o uso político na repercussão das informações sobre o bloqueio de recursos da pasta para desgastar a imagem do governo. E depois do intervalo, passageiros sofrem com atrasos e voos cancelados após incidente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Banco Central projeta mais uma vez queda da inflação para este ano. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.